A lei da atração tem uma chave de acesso, ou seja, uma forma do ser humano acessá-la e utilizá-la ao seu favor. Enganam-se aqueles que basta pensar em determinada coisa que o indivíduo a atrai desta forma. A chave para uma atuação em harmonia com a lei da atração não é o pensamento apenas, não é o cabeção, não é o raciocínio. Porque o pensamento sozinho, fundamentado apenas em si, é de uma gramatura densa, pesada. O pensamento não sobe muito, né? O pensamento ele não atrai energias mais elevadas, energias significativas. Somente a intuição é que consegue atrair irradiações melhores, mais luminosas, que permitem depois o surgimento de pensamentos lúcidos e ações coerentes. Então é o mais profundo ser, né? Na verdade, o ser é o que há de mais profundo no ser humano, é através do seu ser, da sua intuição, do seu sexto sentido, que o ser humano acessa a lei da atração, trabalha em harmonia com ela e a utiliza a seu favor. Quando falo de utilizar a lei da atração a seu favor, é claro que não me refiro às intenções egoístas daqueles que querem apenas resultados materiais, acreditando que esta lei possa beneficiar os ávidos, os gananciosos e os vaidosos. É claro que estes podem obter excelentes resultados materiais, mas não estão atuando de coração verdadeiramente. O problema é que muitos destes que falam da lei da atração colocam em primeiro lugar seus interesses financeiros, de enriquecer a curto prazo, de forma rápida. Não que o ser humano não possa ter a riqueza, que ele não possa ter dinheiro. O problema é quando o ser humano coloca isso acima de tudo, transforma este desejo no seu Deus, na busca maior de sua vida, na única meta de sua existência. É aí que o ser humano erra tremendamente, porque ele passa a buscar apenas o reino da terra, com os seus benefícios, com os seus prazeres, as suas vantagens. Quando o ser humano inverte as coisas tamanhamente, considerando apenas as necessidades do corpo externo, né, a matéria grosseira densa, o invólucro de matéria grosseira densa, quando o ser humano privilegia apenas as necessidades deste invólucro mais externo, ele torce de tal forma a sua visão sobre a vida que passa a colocar em primeiro lugar necessidades que são secundárias. Os cuidados com o corpo são necessidades secundárias, são importantes sim, não devem ser relegadas, não devem ser negligenciadas, não devem ser esquecidas, mas em primeiro lugar o ser humano deve colocar as suas necessidades espirituais, aquelas que vêm das profundezas do seu ser, da intuição. Quando o ser humano atende a estas necessidades que se referem à sua vida num todo, o ser humano também acaba colhendo depois resultados materiais para cuidar do corpo, atendendo às suas necessidades. Então, a lógica precisa ser correta, privilegiando o espírito
e buscando também atender às necessidades corporais, mas colocando o espírito em primeiro lugar. Isso é buscar o reino dos céus. E quem o busca assim verdadeiramente tem as suas necessidades materiais atendidas também. Então a chave para uma atuação em harmonia, a chave de acesso à lei da atração, é justamente essa busca sincera pelo reino dos céus, pelo reino de Deus, pela salvação, pela redenção, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento espiritual. Quem transforma isso, a grande meta de sua vida, o grande projeto de sua vida, vive em harmonia com todas as leis espirituais, fornece boas sementes e colhe também bons resultados, mesmo que seja rico ou mesmo que seja uma pessoa humilde, uma pessoa simples, porque nem todos nascem para ficar ricos. Isso é um fato também. Muitas pessoas nascem para levar uma vida simples e muitas pessoas querem, na verdade, uma vida simples, buscando a paz primeiramente, almejando sim determinados bens materiais, mas dentro de uma certa medida, de tal forma que a paz não seja perturbada. Então, isso precisa ser identificado nas pessoas e isso precisa também ser respeitado. E também existe toda uma questão kármica. Pessoas que abusaram da riqueza em outras vidas, em outras encarnações, podem sim nascer numa condição material desfavorável para resgatar karmas, para rever seus conceitos, para melhorar. Infelizmente, muitas pessoas, quando têm dinheiro na mão, quando vai tudo bem em suas vidas materialmente, não param para pensar, se perdem através das riquezas e por meio das riquezas, se tornando arrogantes, prepotentes, vaidosas, passando por cima dos outros, esmagando os outros. Quantas pessoas numa condição financeira favorável não estão nem aí para seus semelhantes, os tratorando, os patrolando na vida diária, sem preocupar-se com as consequências de seus atos. Então, é fato que todas as pessoas nascem numa determinada situação social, econômica, cultural, existencial, porque tem de ser assim. Cada um nasce da forma como precisa nascer, onde precisa nascer, para resgatar alguma coisa de vidas passadas e para se desenvolver espiritualmente, para reencontrar o seu caminho, para consertar erros passados. Como pessoas que nascem numa condição de bonança financeira, nascem nessa condição para fazerem um bom uso do dinheiro, é a questão da responsabilidade, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. A quem muito é dado, também muito é cobrado. Aquele que dispõe de uma boa condição financeira, onde isso parece ser lhe entregue assim de mão beijada, ele cumpre uma função na vida em sociedade, ou deveria cumprir uma função. Há pessoas que atraem o dinheiro com facilidade. E essas pessoas precisam tomar cuidado para não abusar desta benesse, para não fazerem o mal a seus semelhantes, através das riquezas, do dinheiro, do poder e da influência. Então, é preciso viver de forma muito cuidadosa nesta vida, para não amontoar laços kármicos. E quando eu falo viver de forma cuidadosa, não significa calcular tudo de forma interesseira com o cabeção, querer ser bonzinho na perspectiva do cabeção. Tudo isso é artificial, é o culto de Caim.
É aquele que quer agradar a Deus de forma falsa e interesseira. O culto deve ser o culto de Abel, que vem das profundezas do coração, de forma simples, sincera e verdadeira. Esta é a forma do ser humano ser cuidadoso nesta vida, sendo natural, sendo espontâneo, tendo empatia com os seus semelhantes, não de forma artificial, não adotando os modismos carismáticos, os modismos da caridade que surgem de tempos em tempos sob novas roupagens. O ser humano precisa fazer tudo de coração, de forma sincera, sem forçar nada. Esta é a melhor forma, ou melhor, é a única forma de viver cuidadosamente, para não pilhar laços kármicos nessa vida. O ser humano precisa desenvolver uma espontaneidade, uma sinceridade, uma simplicidade, uma transparência existencial. Isso é a chave para acessar a lei da atração. Quem alcança essa pureza de coração lança coisas boas para o espaço, para o plano astral, para planos acima ainda, se o ser humano tem o espírito desperto e consegue ascender nas diferentes dimensões. Quão mais puro é o coração de uma pessoa através da lei da gravidade espiritual, mais leve a pessoa será e mais alto ela conseguirá chegar, irradiando até regiões mais elevadas através da gratidão e assim capacitando-se a receber mais irradiações, mais energias espirituais, num processo de retorno, onde o ser humano atrai ou reatrai para si aquilo que ele lançou para o espaço. Então é aquela coisa, o ser humano precisa ser mais silencioso, levar uma vida mais silenciosa, através do silêncio interior, exercitando o poder do silêncio dentro de si, que o ser humano vai se familiarizando com essa questão da atração. É como disse Abdrushim no capítulo 6 da obra Na Luz da Verdade, chamado Silêncio. O autor da Mensagem do Graal escreveu o seguinte: tão logo surja em ti um pensamento, não o exponhas logo. Mantenha-o em silêncio, cultive-o, alimente este pensamento se estiver fundamentado na intuição. Assim, isso se fortifica no ser humano, ele entra em contato com irradiações mais elevadas, lança coisas para a matéria fina. Isso retorna depois através da inspiração, porque o ser humano acaba atraindo irradiações similares emitidas por outras pessoas em outras partes do mundo. Tudo isso está interligado através da lei da igual espécie, da lei da gravidade espiritual e da lei da causa e do efeito. O conhecimento dessa dimensão interior no silêncio é a chave para a atuação em harmonia com a lei da atração. Uma mente vaidosa, cheia de desejos, faz um péssimo uso da lei da atração, porque uma mente vaidosa, buscando a riqueza em primeiro lugar, acima de tudo, de forma idólatra e egoística, uma pessoa assim espalha péssimas sementes no plano astral. E essas péssimas sementes atraem energias similares e tudo isso volta para o indivíduo. É o retorno, é a colheita, é a atração daquilo que retorna. Então sempre o retorno será da mesma espécie que a semeadura que o ser humano faz com a sua pureza de coração ou com a sua vaidade intelectiva. É claro que as colheitas serão bem diferentes. Aquilo que é semeado de coração
vai inevitavelmente proporcionar uma boa colheita. Já aquilo que é semeado com a vaidade mental, né, vai atrair coisas negativas inevitavelmente. É assim. As leis da criação são inexpugnáveis. Cada um colhe exatamente o que semeou em outros instantes, em outros momentos, em outras vidas. É assim, é a justiça de Deus. A justiça de Deus se dá através da atuação dessas três leis: a lei da causa e do efeito, a lei da gravidade espiritual e a lei da atração da igual espécie. O ser humano sempre acaba recebendo aquilo que ele lançou para o universo. O problema é que muitas pessoas desconhecem o teor das sementes que semeiam. Muitas pessoas semeiam apenas ganância, vaidade, arrogância, senso de superioridade, egoísmo. E daí essas pessoas colhem os resultados disso depois e não percebem que esses resultados são apenas consequências das próprias sementes lançadas por essas pessoas. Elas desconhecem as sementes que lançam, são ignorantes acerca das questões espirituais. Quem é ignorante acerca dessas leis espirituais vai constituindo um péssimo destino para si e não compreende por que o destino é assim. O ser humano precisa compreender que a sua vida atual é justamente o resultado de uma série de condições, de ingredientes, de condimentos fornecidos nesta vida e em outras vidas. O agora é apenas o resultante, o resultado. O agora é apenas o resultado de uma série de circunstâncias que o próprio ser humano forneceu e fornece a cada minuto, a cada segundo, a cada momento, a cada instante, em cada relacionamento, em cada ação, em cada troca nessa vida. Tudo está integrado, tudo é uma grande teia de correntes energéticas que se entrecruzam. Tudo está ligado e interligado. E nisso nada escapa. Tudo que o ser humano pensa, que ele sente, que ele intui, que ele fala, que ele faz, assume uma forma. Esta forma permanece ligada ao ser humano como um balão de gás por meio de um cordão energético. E assim, as diferentes formas das diferentes pessoas vão se atraindo no plano astral. Vão constituindo centrais de forças que retroagem sobre os indivíduos. E assim, muitos cristãos não querem acreditar nisso, pensando que desta forma estão indo contra as palavras de Cristo. Ora, Jesus falou que aquilo que o ser humano liga no céu, ele precisa desligar no céu, que isso que ele liga na terra, ele precisa desligar na terra. É assim. O ser humano liga as coisas magneticamente, energeticamente. Isso que Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, Cristo já falou há 2000 anos com as palavras daquela época. Com as palavras daquela época. Abdrushim atualizou isso que Cristo disse há 2000 anos com as palavras do século XX. Escreveu a sua mensagem do Graal há 80 anos, mas é extremamente atual nos dias de hoje. Por quê? Porque o conhecimento acerca das leis espirituais é algo eterno. O tempo vai passando, as gerações mudam, mas o conhecimento verdadeiro ele permanece porque traz em si a própria essência da criação. Então, a chave para atuar em harmonia com a lei da atração é justamente essa pureza de coração, essa sinceridade, essa honestidade interior. Fazer tudo de forma sincera, verdadeira e honesta. Assim, o ser humano ele colhe o que precisa nessa vida.
Nem todos vão se tornar ricos, milionários. Hoje existe uma verdadeira inversão nessa ideia da prosperidade. Cada um precisa descobrir para que está aqui na Terra e moldar a sua vida conforme isso, a partir disso, para que esteja em harmonia com as reais necessidades da sua existência. Quantas pessoas que estão apenas no cabeção e que lutam contra as reais necessidades da sua existência, sufocando o espírito, buscando o que os outros buscam, negligenciando a real busca do espírito que deve ser identificada para que o indivíduo cumpra o seu destino, seguindo pelo seu caminho verdadeiramente, vivendo em harmonia com as leis espirituais. Então esta sinceridade de coração, ou seja, a intuição, é a chave para que o ser humano possa atuar em harmonia com a lei da atração, promovendo uma boa semeadura e também desfrutando depois de uma boa colheita que trará aquilo que o ser humano precisa para se desenvolver espiritualmente. Não necessariamente aquilo que ele deseja, não necessariamente aquilo que o cabeção deseja, mas aquilo que o espírito precisa para despertar cada vez mais, se conhecer cada vez melhor e cumprir cada vez mais e melhor a sua função aqui na vida terrena. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!